Amém. Graças a Deus, irmão, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Cremos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre. Eu estava meditando quando a irmã estava falando que ao sair de casa tinha esquecido de orar. As esposas dizem: vamos orar. Sempre é bom a gente orar tanto na entrada quanto na saída. Verdade. Jesus nos ensinou que devemos orar em todo tempo. Sabemos o que vem, de que maneira vem e de onde vem. Sabemos que vem cegas, flechadas, de tudo quanto é lado. Mas quando o crente ele ora na saída, ora na chegada, agradecendo a Deus, aí vai para o Salmo 91 e o versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu louvo a Deus por isso, que não foi em vão a morte de Jesus na cruz do Calvário, para nos dar esta alegria, esta certeza e esses momentos bons e maus. Se o crente só vivesse de momentos bons, ele se esqueceria de Jesus. E Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Vamos nos colocarmos de pé e abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 19, o versículo 17, 18 e 19, para a nossa meditação desta noite, que fala acerca da crucificação de Cristo. Vamos ler o versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 19. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura e para que Ele possa falar alguma coisa nesses 3 versículos e nesse espaço de tempo que nos resta. Nosso pastor ora ao Senhor. O Senhor Cristo, com o Pai do Senhor, vamos orar, maravilhoso Deus, que está no céu, estamos nesta noite, presentes em Deus, Senhor, do teu nome. Nós devemos, Senhor Deus, glória de jovens, Senhor Deus dos filhos, damos as palavras de Deus, no teu nome. E obrigado, Senhor Deus, porque mais uma noite estamos em nossa vitória, podemos ver nesta noite do gigante carinho do terra. Aleluia, abençoa o céu que vai falar a tua palavra, nossa rival, do Senhor nosso Deus, tua família, toma a nossa família, toma a nossa direção.
nós temos lido um dos trechos mais emocionantes e doloroso da Bíblia Sagrada. Jesus, orando no Getsemane, a história nos conta que Jesus ele era perseguido por falar a verdade, por proclamar o Evangelho. E quem foi que entregou a Jesus aos gentios, aos romanos, aos egípcios, aos caldeus, aos saduceus? Foi o próprio povo. Quando eu medito nesse trecho, eu começo a me lembrar. E parece que eu estou vendo. Jesus, antes de ser crucificado, ele leva 40 chicotadas. A história nos narra que a ponta do chicote tinha 8 partes. 8 partes com chumbos pendurados no final e aço, tipo uns anzóis. Quando batia e puxava, arrancava a carne. Jesus levou 40 chicotadas. O trecho nos diz que antes de ele chegar ao lugar da crucificação, muitos pregam que ele levava a cruz. Mas o costume romano não nos revela assim. O costume romano diz que ele levava o travessão, a parte central da madeira que iria ficar em pé. E aquele travessão ele pesava aproximadamente 60 quilos. Os irmãos agora comecem a meditar. Um homem leva 40 chicotadas, já debilitado por perder sangue, e ainda carregar uma madeira com 60 quilos. Antes de ele carregar aquele travessão, a coroa de espinho ela tinha 72 espinhos, aproximadamente. Cada espinho tinha entre 2,5 polegadas, que é equivalente a 5 a 6 centímetros de tamanho. Chega depois da chicotada, pega aquela coroa de espinho e crava no seu couro cabeludo. O trecho nos diz que ela perfura a fonte. E sai Jesus carregando aquele travessão. Corretamente. Ela perfura e entra entre 1 centímetro a 1,5 centímetros dentro do couro cabeludo. Imagine agora a dor que Jesus Cristo ele sentiu naquele momento. Quando falamos em Páscoa, a humanidade, a primeira coisa que se lembra é do coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate. Verdade.
esbofeteava ele, alguém criticava ele. Tu não és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A humanidade, irmãos, pensa que aquele ônibus, aquele coelhinho que é celebrado anualmente vai levar eles a um lugar qualquer, mas está enganado, está equivocado, pois a verdadeira Páscoa, ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. E sai Jesus com aquele travessão, feito uma canga que se coloca em um boi, não tinha espaço para se movimentar, era amarrado com uma corda, ele ia mais ou menos assim, olha bem, e o pau aqui, a mão por cima, e não tinha como fazer isso, e nem isso, e nem isso. Só curvado e apanhando. E quando eu vejo esse sofrimento de Jesus antes de ele ser crucificado, eu olho para a minha vida e vejo que eu não sofri e nem sofro nada. Verdade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Chega Jesus num lugar chamado Gólgota, aquela outra parte da madeira que vai ser erguida já está no local. Deitam ele, prega aquela parte que ele estava carregando sobre o seu ombro, prega ela com um cravo de madeira, pega Jesus, deita sobre agora aquela cruz, abre os seus braços e pega um cabo de aproximadamente 15 a 17 centímetros de tamanho. Quem andou muito, viajou na cidade e interior, lembra que quando as redes ferroviárias ela era transitável, tínhamos um morão e para segurar os morão tinha uns cravos, mais ou menos entre 17 e 15 centímetros, que era empicado naquela madeira. Era um cravo semelhante àquele que perfurou a mão de Jesus. Imagine agora a dor. E ele não abriu a sua boca para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, que não abriu a sua boca em momento algum. Glória a Deus. Pega Jesus agora, coloca entre um malfeitor de um lado e um malfeitor do outro, e Jesus fica no centro como coluna central para que todos contemplassem o Filho de Deus crucificado. Ainda assim, o próprio povo, a quem viu ele curar, a quem viu ele expulsar demônio, a quem viu ele ressuscitar a Lázaro e outros, ainda assim não acreditaram. Se nós não acreditarmos nessa palavra, é para cada dia, irmãos, nós nos apegarmos mais
Jesus praticando as obras de milagres, os sinais, mas ele viu em Jesus a solução do seu problema e a solução da sua vida. Disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: hoje, não foi ontem, e nem amanhã, e nem depois de amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz a Bíblia que ele teve sede e pegaram agora uma esponja que era de lã de carneiro, molharam ou embebederam ela em vinagre e deram para que ele bebesse. Batendo em seus lábios, ele conhecendo o material, ele não tomou. Porque se ele tomasse, irmão, estava decretada a nossa falência. Mas, irmão, por quê? Porque aquele vinagre continha álcool, alcoólico. E tinha que se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E ele começa agora a dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E todo mundo para, olha e escuta, diz ele, está chamando por Elias. Outro dizia a ele: clama pelo Deus vivo. E na linguagem brasileira é: Deus meu, por que me desamparaste? E houve uma escuridão entre o espaço de tempo das 3 da tarde às 5 da tarde, no período em que ele entrega o seu espírito nas mãos de seu Pai. Veja como foi isso. Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eis que está tudo consumado. Nesse espaço de tempo, entre as 3 da tarde e as 5 da tarde, ele desce as regiões mais baixas do abismo, chega até onde estava a presença de Satanás, toma a chave da morte e a chave do inferno e liberta um povo que estava cativo e amaldiçoado eternamente pela morte e o pecado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E diz a Bíblia que muitos do passado de Adão, de Noé, de Abraão, ressuscitaram. Ele pregou para eles. E muitos ressuscitaram com ele. E estão com ele aguardando o juízo final. E não vai ser diferente. A Bíblia nos diz no capítulo 6 e o versículo 23 de Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Glória a Deus. pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está nesta noite chamando a sua atenção para que você entenda o propósito dessa igreja e desse culto aos domingos. É para que você reconheça que só em Jesus Cristo há a salvação da sua alma. E em mais ninguém. Não tem José, não tem João, não tem Maria, não tem ninguém. Verdade. Só Jesus é quem leva o homem até a presença de Deus. Amém. A
A Bíblia diz: se em teu coração crer e em tua boca confessares que o Senhor Jesus, tu serás salvo. Mas para isso você tem que crer, você tem que dar o sinal de aceitação. Você está na sua casa, pode até estar meditando, falando em seus pensamentos e dizer: Jesus Cristo, já faz tanto tempo que eu escuto que Jesus Cristo ele vem, e até hoje eu não vejo. Mas medite. Eu vou lhe dar um exemplo agora. Quantos já não desceram a sepultura? Quantos Jesus Cristo já não vieram para esses? Mas desceu sem paz, sem Deus e sem salvação. Hoje você tem a oportunidade de aceitar a Cristo. Eu sei que você está escutando o serviço de som. Às vezes pode até estar incomodado, mas a Bíblia diz que incomodem-se todos moradores da terra. Mas o Evangelho tem que ser pregado para que quando chegar o dia do juízo, você não tenha desculpa para apresentar diante de Deus. Aleluia, glória a E Deus. nesta noite, Deus te chama para Glória a Deus. vir participar da família eleita, remida, que vai morar no céu. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude. Eu de antemão quero já agradecer a todos que oraram Glória a Deus. por minha filha. E sexta-feira ela deu à luz a uma criança que eu queria que os irmãos orassem, pois estavam tendo problema na gravidez, e Deus estendeu a mão e tudo foi concorrido para a honra e a glória do nome de Jesus. Já está na casa dela, a criança com saúde, numa época que tantas crianças nasceram com microcefalias, né? E a gente tem uma neta saudável, gozando de saúde, é uma alegria imensa. Mas só tem que agradecer a Deus. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu fale do amor de Deus, eu jamais pagarei as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Então, os irmãos continuem orando por mim, por minha esposa, que passou esse dia aí pelo processo de uma perda de Jeová, para chegar no canto. Às vezes Deus tem que apertar o parafuso. Eu comparo o crente como uma cadeira, como um banco de igreja, tem aqueles parafusos. Quando ele volta, tem uma cadeira aqui. Aqui, ó. Tem crente que gosta da cadeira aqui, ó. Aí Jesus tem que dar uma perda. Aí só aperta ela, não aperta eu também, porque eu sofro com isso. Mas não é que você sofre, porque é carne da mesma carne. Verdade. A gente somos uma só pessoa. Então, se ela sofre, eu vou sofrer por ela. Aí a gente, Deus fez a obra, tá? Eu louvou 2 hinos hoje. Amanhã, eu creio que a gente vai dar uma saída para buscar novamente Deus, porque eu gosto de carro. Aí amanhã de noite para prazer, para cantar o Senhor lá, louvar o Senhor. Isso é bênção de Deus. Quanto mais trabalho